Para escrever cada um desses termos aqui, numa forma mais interessante, note o seguinte, que nós temos o seguinte resultado. Como cada vetor posição é função das coordenadas generalizadas e do tempo, então DRI dt é soma dQk dt, que é Q ponto K, mais derivada parcial de RI em relação ao tempo. Os R são funções dos Qs, que são funções do tempo, e os R podem ter uma dependência explícita no tempo. Então, pela regra da cadeia da diferenciação, DRI dt é dada por essa expressão aqui. Daqui para frente, nós vamos começar a olhar para essas várias expressões desse tipo aqui, como funções das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas, Q.1, Q.2, Q.n, e do tempo. Então nós vamos começar a, sempre que necessário, tomar derivadas parciais em relação às velocidades generalizadas, tratando as velocidades generalizadas como quantidades independentes das coordenadas generalizadas. Então, por exemplo, essa expressão aqui do DRI dt, isso aqui é VI, né? Esses coeficientes, d de RI e d de QK, são funções só das coordenadas generalizadas e do tempo. Idem para cá. As velocidades só aparecem linearmente aqui, multiplicando cada uma dessas derivadas. Então vejamos se vocês concordam com a seguinte observação. A derivada parcial da iésima velocidade em relação à késima velocidade generalizada é exatamente esse coeficiente que está aqui. Isso aqui é uma combinação linear de velocidades. A derivada em relação a uma derivada de VI em relação a uma determinada velocidade é exatamente o coeficiente desta velocidade que comparecer nessa soma aqui. Outra coisa é a seguinte, ó, vamos olhar para isto aqui. Essa derivada ddt, observe, os R's são funções dos Qs e do tempo. Qualquer derivada parcial em relação a Q ou T também é uma função dos Qs e do tempo. ddt de qualquer coisa que dependa dos Qs e do tempo é calculado por essa aqui, ó, por isso aqui, ó, regra da cadeia. Soma em... Eu vou usar um outro índice de soma. Eu não devo usar a mesma letra K, porque a letra K já está sendo usada aqui por um índice livre. Tá bom? E aqui eu tenho que escolher um índice que vai representar o índice de soma. Então chamemos por um outro nome qualquer. L, por exemplo. Soma em L de derivada em relação a QL disso que está aqui, mais derivada parcial em relação ao tempo disso que está aqui entre parênteses, que é d ronde RI, d ronde QK. Mas isso aqui pode ser ainda reescrito de outra maneira. Observem, evidentemente nós estamos supondo que essas funções aqui, RI dos Qs, são diferenciáveis o número necessário de vezes, em particular, tem derivadas contínuas, etc. Então, a ordem da diferenciação aqui é irrelevante. Então, trocando a ordem, nós ficamos com... E isso ainda pode ser escrito assim, ó, derivada, aqui é soma em L. Tá? Aqui tem derivada em relação a, parcial em relação a QK, aqui também. E lembre-se, né?
derivada parcial em relação a QK só afeta os Qs. Derivadas parciais em relação a Q ponto só afetam os Q ponto. Mas o que é essa expressão aqui, ó, entre parênteses? Olha para cá e olha para cá. A única diferença está no nome adotado para o índice de soma. Isso aqui é VI. Então, isto aqui é a mesma coisa que dVi dQK. Na verdade, olha só, esse resultado, isto igual a isto, está indicando que eu poderia já ter trocado a ordem da derivada total com a derivada parcial aqui, e fico com d ronde QK de ddt de RI, que é VI. É o que essa equação está dizendo. Que eu posso trocar a ordem da derivada total aqui com a derivada parcial. Bom, vocês certamente não estão percebendo aonde se quer chegar com isso, né? Então eu vou tentar dar uma ideia. Olha só, a ideia aqui é a seguinte: por que se está relacionando, nós estamos relacionando derivadas de velocidades vetoriais em relação a velocidades generalizadas com derivadas do vetor posição em relação às coordenadas generalizadas? É porque, ó, se nós levarmos em conta este resultado aqui, ó, nós podemos substituir essa expressão, derivada de RI em relação a QK, por derivada de VI em relação a Q ponto K. Então aqui, nós substituímos por derivada de VI, idem para cá. ddt de d ronde RI, d ronde QK, é a mesma coisa que derivada em relação a QK de VI. Agora, veja o seguinte, ó, sem mencionar índice. MV derivada de V em relação a alguma coisa, isso é a mesma coisa que derivada de MV2 sobre 2. Então, essa expressão que está entre parênteses aqui é a mesma coisa que derivada, isto aqui é a mesma coisa que derivada em relação a Q ponto K de MI sobre 2 VI quadrado. E isso que está aqui também é derivada em relação a QK de MI sobre 2 VI quadrado. Então toda essa ginástica aqui, né, teve por objetivo reexpressar derivadas das posições em relação às coordenadas generalizadas em termos de derivadas das velocidades em relação a velocidades generalizadas. Porque com isso, essa expressão toma esta forma e essa aqui toma essa forma.